O mundo inteiro assiste a um dos momentos mais importantes da história, a renúncia de Mikhail Gorbachev. É o fim definitivo da União Soviética. Vamos falar ao vivo de Moscou com o repórter Pedro Bial. Essa noite é a bandeira russa que tremula no Kremlin. E agora é Boris Yeltsin que detém o poder de decisão sobre um arsenal nuclear que pode destruir o mundo centenas de vezes. Mikhail Gorbachev se despediu do poder com um discurso rápido. Ele agradeceu aos que o apoiaram, ele reconheceu erros, pediu para que fosse revisto o processo de decisão que levou ao fim da União Soviética, ou melhor, ele lamentou o processo de decisão, mas ele disse que não se arrepende por um só momento de ter iniciado as reformas democráticas que acabaram assim, com o fim do comunismo e da União Soviética. A segunda Revolução Russa chega hoje ao seu apogeu. Esse 25 de dezembro é o último dia de 1917. Mikhail Gorbachev deixa 6 anos de poder com um discurso de 12 minutos. Gorbachev disse a 280 milhões de soviéticos que renunciava porque não podia admitir a divisão do país. Muito sério, Gorbachev fez uma análise dos anos que passou no poder. Recordou o sucesso da perestroika, que levou a liberdade para o povo soviético. Mas disse que os soviéticos ainda não sabiam como usar essa liberdade. Gorbachev falou ainda do final das tensões da Guerra Fria e acusou as forças reacionárias de impedir que muito mais fosse feito pela União Soviética. Gorbachev defendeu a preservação da União e disse que as consequências da nova comunidade de estados independentes eram difíceis de avaliar, mas que todos teriam que conviver com elas. Ele prometeu apoio à comunidade. No final do discurso, Mikhail Gorbachev disse estar preocupado em deixar o cargo, mas que acreditava na democracia. E agradeceu a todos os soviéticos. Meia hora depois do discurso, a bandeira vermelha com a foice e o martelo era retirada do Kremlin. Em silêncio, sem hinos e sem discursos, saiu de cena o maior símbolo de 74 anos de história da União Soviética. No lugar, subiu a bandeira vermelha, branca e azul da Rússia. O criador das reformas que mudaram a União Soviética acaba atropelado por elas. Mikhail Gorbachev, o 8º e último presidente do Império Comunista, entra para a história como homem que ajudou a acabar com a Guerra Fria e mudou a face do mundo. Niet, não. Até 85, essa era a palavra russa mais conhecida no Ocidente. Foi Mikhail Gorbachev que introduziu os termos perestroika e glasnost no vocabulário russo e mudou a linguagem das superpotências. Esse cara sorri, observou Ronald Reagan num dos primeiros encontros com o líder do que chamava o Império do Mal. A União Soviética perdeu a carranca com Gorbachev. Ele liquidou com um só golpe mais de 40 anos de stalinismo. Deu liberdade de expressão para os russos pela primeira vez na história. Sucesso da glasnost, abertura, fracasso da perestroika, reconstrução. A única coisa que cresceu na economia comandada por Gorbachev foram as filas. É o primeiro e o último líder da União Soviética a sair aqui do Kremlin vivo e em liberdade. Se julgarmos Mikhail Gorbachev pelos resultados, ele é um perdedor. Se propôs a reformar o comunismo e a União Soviética e acabou junto com os dois. Se foi devorado pelas reformas domésticas que desencadeou, Mikhail Gorbachev entrará na história como o estadista que transformou o mapa mundial. Gorbachev retirou as tropas soviéticas do Afeganistão e não colocou obstáculos às revoluções que varreram os governos comunistas do leste europeu. No aniversário da Alemanha Oriental, em 89, Mikhail Gorbachev foi a Berlim e advertiu Erich Honecker. Os que se atrasam são castigados pela própria história. Gorbachev deve ter se esquecido da frase, pois tentando compor com a linha dura, foi atropelado pelo processo que iniciou. Esse ano foi salvo de um golpe de Estado pela cria tornada rival. O mesmo Boris Yeltsin, que resgatou Gorbachev em agosto, acabou com ele em dezembro. Gorbachev, que mudou o mundo, não se transformou a tempo de sobreviver politicamente. Sai do Kremlin
para entrar na história.